Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pergunta que eu respondo. Luquelo, é verdade que pessoas que têm o espírito mais cômico, alegre ou comediantes são acometidos ou têm o que as pessoas chamam de o karma da depressão? Antes de eu responder essa pergunta, assim, eu particularmente não acredito na ideia da existência de um karma em si. O karma da depressão geralmente é comum, eu já ouvi algumas pessoas, né, falarem, olha, geralmente eu concluo-se que pessoas que geralmente são comediantes e são sempre acometidos por um karma, né, da depressão. Eu, como eu disse, não acredito na existência de um karma da depressão em si, sabe? Um espírito, sabe? Que as pessoas são atingidas ou acometidas e esse espírito geralmente leva à depressão, sabe? Eu não acredito muito nessa concepção, mas é fato que corrobora muitas vezes com essa narrativa, é que muita gente que são mais alegres, fazem as pessoas rirem, né, são comediantes muitas das vezes, tendem a passar muitos pela depressão, né? Mas como eu disse, não necessariamente seja o karma da depressão em si, mas a depressão, né, que é uma doença e que, como eu descrevi, eu não acredito na existência de um karma. Por quê? Eu acredito muito mais na concepção de que existe a depressão, né, que ela pode ser adquirida, ou seja, por traumas, por momentos da nossa vida, podemos ser acometidos por uma depressão. Isso é fato. Assim também que pessoas deprimidas, né, uma depressão severa, a depender do estado, essas pessoas podem passar, né, essa depressão por via da sua genética, ou seja, por via do gênese, a pessoa eu acredito muito mais na ideia de que pessoas com depressão severa, eles podem passar, né, a depressão por meio do seu código genético, ou seja, por meio da sua gênese, eles podem passar para seus descendentes. Isso é fato. Se a pessoa foi cometida por depressão por muito tempo, automaticamente, código genético, essa pessoa consegue passar para os seus descendentes, para o seu filho ou para a sua filha. Enfim, isso é fato, cientificamente comprovado, né? Então, ou seja, então você quer dizer que pessoas que tiveram um pai, uma mãe depressiva, automaticamente vão ser depressivos? Não necessariamente. É um código genético. Todos nós temos vários códigos genéticos de doenças prováveis. Entretanto, não fato que temos esse código em nosso gênese, que automaticamente vamos ter essa doença. A não ser que esse código é ativado, vamos assim dizer. Em um código, você tem a chance para ter essa determinada doença, no contexto aqui a depressão, e depender da sua vida lá, você vai crescendo como adulto, dependendo do que você vai vivenciar, traumas, aí você pode, pelo código genético que você já tem, você pode ser acometido e ter a depressão. Mas também, se você não tiver nada que leva a essa depressão, ou seja, ao despertar desse seu código genético, você não vai ser acometido pela depressão. Então, ou seja, tem uma predisposição para ter depressão. Por quê? Porque você foi passado do seu genitor, pai ou mãe, e automaticamente você tem uma predisposição. E a predisposição é comum por várias outras doenças, assim como câncer, diabetes e várias outras doenças podemos ser acometidos. Por quê? Porque é uma predisposição genética. Então, ou seja, você tem a chance você tem em seu código genético a predisposição para uma depressão, nesse caso específico. E automaticamente você precisa ter cuidados redobrados. Por quê? Porque a depender de qualquer vivência, do que você for, essa predisposição pode ser ativada. E sendo ativada, você vai ser acometido por essa depressão. Por quê? Porque você já tem em seus genes. Então, ou seja, eu não acredito exatamente nessa ideia do karma, né? Eu acredito muito mais na predisposição genética. Porque quando se refere a pessoas que, sei lá, trabalham com a comédia em si, né? Óbvio que tem aqui um debate muito mais peculiar, né? Um debate muito mais apurado, também esse cuidado de não sair generalizando, né? Que muitos sim tiveram e foram acometidos pela depressão. Muitos comediantes, se forem no contexto histórico, vários foram acometidos. É porque essa ideia de você fazer sorrir pessoas, mas entretanto você está triste dentro de você, né? Ou seja, o fato de você não conseguir se alegrar, o fato de você não conseguir levar a felicidade para você mesmo, você consegue transformar essa tristeza, muitas das vezes essa angústia, né? E você procura levar a alegria e o sorriso para outras pessoas, né? E geralmente muitas dessas pessoas, por incrível que pareça, são comediantes. E esses comediantes geralmente pessoas mais alegres, pessoas mais que divertem, né? Nos divertem
muitas das vezes, são pessoas também que são cometidas e às vezes acabam cometer algumas questões que vêm à tona. Nossa, como assim o fulano vivia sorrindo e isso aconteceu, tragédias. Mas é isso, às vezes, esse sentimento. Então, ou seja, na ideia do karma não em si, mas eu acredito que, como qualquer pessoa, dependendo do nosso contexto histórico, nós podemos ser acometidos pela depressão, assim também como tem a predisposição genética, que pode ser dada, sei lá, por seu avô, do seu avô para o seu pai, do seu pai para você. E automaticamente, você tendo uma predisposição genética, você pode ser acometido por uma depressão ou qualquer outra doença que é passada por meio da sua genética, né? Então é mais ou menos isso. Eu não acredito em um karma da depressão. Eu acredito muito mais na ideia de que somos acometidos pela depressão em si, mas não muito mais nessa ideia de um karma. Esse karma, a partir da concepção mais budista, sabe? Não vou muito por essa lógica. Valeu por mais perguntas. Estamos juntos.